Você já percebeu como muitas vezes a ansiedade começa apenas com um pensamento? Nada aconteceu ainda. Não existe um problema real naquele momento. Mas a mente, ela já começa a imaginar possibilidades. E se isso der errado? E se aquilo acontecer? E se eu não conseguir? E quando a gente percebe, o corpo ele já está tenso, a respiração já mudou, o coração já acelerou. Tudo isso causado por algo que no começo era apenas um pensamento. Essa é uma das coisas mais curiosas sobre a mente humana. Um pensamento, ele pode criar uma reação emocional muito forte, mesmo quando aquilo que estamos pensando ainda nem aconteceu. E muitas vezes nem acontece. Então seria interessante a gente pensar, se os pensamentos têm tanto poder sobre as nossas emoções, por que raramente a gente observa a forma com que a gente pensa? Eu sou Ana Carla Andrade, eu sou mentora, terapeuta. E aqui no canal A Consciência que Cria, nós vamos explorar reflexões profundas sobre a mente, a consciência e o autoconhecimento. A ansiedade, ela é algo muito comum na vida moderna. Mas se a gente observar com atenção, muitas vezes ela não nasce da realidade em si. Ela nasce da forma como a mente interpreta ou imagina a realidade. A mente humana, ela tem uma grande capacidade de imaginar cenários. Ela consegue prever possibilidades, planejar situações, simular o futuro. E essa capacidade ela pode ser útil em alguns momentos, porque ela ajuda a resolver problemas, ajuda a planejar ações. Mas quando essa habilidade funciona sem consciência, algo diferente acontece. A mente começa a criar cenários, muitas vezes negativos e de forma repetitiva. Ela imagina o que é que pode dar errado. Ela prevê todas as dificuldades. Ela cria histórias sobre o futuro que ela imaginou. E o corpo ele vai reagindo, como se tudo aquilo tivesse realmente acontecendo naquele momento. A mente, ela raramente, ela permanece no momento presente, no agora. Ela está quase sempre ou no passado ou no futuro. No passado, ela acaba revivendo situações, relembrando seus erros, recriando histórias. E no futuro, ela está imaginando problema, preocupação, possibilidades negativas. E quando a mente ela vive constantemente projetada no futuro, ela cria um estado contínuo, mesmo que inconsciente, de preocupação e tensão. E esse estado de preocupação e tensão é o que muitas vezes a gente chama de ansiedade. Pense agora em algumas situações comuns da sua vida. Você tem uma reunião importante e antes mesmo da reunião acontecer, a mente já começa a imaginar como tudo pode dar errado. Você pode pensar, e se eu esquecer o que é que eu preciso falar? E se eu não souber o que responder? E se as pessoas não gostarem da minha apresentação? Cada pensamento, ele vai criando uma pequena reação emocional. E quando esses pensamentos, eles se repetem ali várias vezes, a ansiedade, ela cresce. Um outro exemplo muito interessante e comum acontece nos relacionamentos. Alguém demora para te responder. A sua mente imediatamente já começa a imaginar os motivos por ela não ter te respondido. Será que aconteceu alguma coisa? Será que essa pessoa está chateada comigo? Será que eu fiz algo errado? E em poucos minutos, segundos,
A mente constrói uma história inteira, mesmo sem nenhuma evidência real. Observe agora algo que acredito ser muito importante. A ansiedade, ela não surge diretamente da sua realidade, do aqui e do agora. Ela surge da história que a mente cria sobre a realidade. E quando a gente começa a perceber esse processo, a gente começa a ter poder sobre isso. A gente acaba criando um pequeno espaço entre a gente e os pensamentos. Em vez de acreditar automaticamente em cada pensamento que surge, a gente começa simplesmente a observar os pensamentos. E muitas vezes, quando a gente observa o pensamento ali com atenção, a gente percebe algo curioso. Ele apenas é uma possibilidade imaginada pela mente. Não necessariamente é a realidade. Então eu quero te convidar a observar algo na próxima vez que você sentir ansiedade. Eu quero que você pergunte para você mesmo: existe um real problema aqui agora? Tem algo aqui, nesse momento? Olhe para o contexto onde você está. Existe realmente um problema acontecendo aqui agora? Ou é minha mente imaginando algo que pode acontecer no futuro? Essa pergunta simples, ela pode trazer uma nova perspectiva, uma consciência sobre realmente aquilo que você está sentindo. Se essa reflexão fez sentido para você, eu quero que você curta esse vídeo, que você compartilhe com alguém que também precisa entender sobre a ansiedade, por que ela surge realmente e por que é bom entender as questões da mente. Se você deseja continuar explorando temas como consciência, presença, autoconhecimento, siga o canal A Consciência que Cria. Aqui nós seguimos juntos nessa jornada de despertar e entendimento sobre a mente. Até o próximo vídeo. Até lá!